Olá, caros ouvintes, seguidores do nosso Educast Mais, o seu link com conhecimento, o Educast Mais que está nas principais plataformas e redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, com muito vídeo, muito conteúdo, nas plataformas também digitais de podcast, como Google Podcast e Spotify. Acompanhe os nossos episódios, compartilhe, ative o sininho, se inscreva no canal para esse conteúdo chegar numa grande quantidade de pessoas aí que gostam, né, de debater, escutar temas da educação, sobretudo hoje com esse bate-papo, a geografia. Pedro Júnior, professor de geografia, formado pela Universidade Federal do Pará, professor da rede pública e particular de ensino. Pedro Júnior, muito obrigado por ter aceito o convite, muito obrigado por estar aqui e acreditar no nosso projeto, o Educast Mais. Professor Franco, pessoal que está assistindo a gente aí, é uma honra estar aqui, né? Num projeto tão importante que visa levar cada vez mais conhecimento, não só à comunidade estudantil, mas todos aqueles que se importam com o mundo, com a sociedade de maneira geral. Muito bom estar aqui. Muito obrigado. E hoje o nosso bate-papo, né, tem como tema as desigualdades no mundo globalizado e todas as implicações, consequências que essas desigualdades nesse mundo globalizado elas produzem, elas provocam e que são sentidas pela sociedade como um todo. O que mais se destaca, o que mais chama atenção quando se fala de globalização e a gente percebe que ela é sim responsável por acelerar várias formas de desigualdade, sejam elas sociais, econômicas, tecnológicas. O que mais chama atenção nesse aspecto? Professor Franco, é muito importante a gente analisar o impacto que a globalização tem na vida das pessoas, na sociedade de maneira geral. E, sem dúvida nenhuma, o impacto negativo desse processo é o aumento das desigualdades, né? Talvez nunca na história do capitalismo essa desigualdade social ela fosse tão grande como no atual momento. E essa desigualdade ela pode ser vista em números, né? Quando você tem cerca de 2.135 bilionários que juntos concentram uma riqueza que é o equivalente a 60% do que a população mundial poderia ter. Então, é surreal a gente ver tão poucas pessoas concentrando uma renda enorme, enquanto grande parte da população mundial passa necessidade, né? Então, os avanços tecnológicos, o nível de desenvolvimento que o capitalismo atingiu, ele teria por obrigação diminuir as desigualdades, né? Ou pelo menos tentar estagnar elas. Mas o que a gente vê é que ela está ficando cada vez pior, né? A globalização ela tem esse caráter de integrar e ao mesmo tempo excluir. E esse é um ponto importante na análise sobre a globalização. Essa exclusão se manifesta tanto do ponto de vista social, quando a gente observa a péssima distribuição de renda, e também do ponto de vista digital, tecnológico. Como é que essa exclusão digital, tecnológica, ela pode ser percebida através de exemplos concretos do dia a dia? Professor Franco, a exclusão tecnológica ela está associada também a uma questão social econômica, né? As tecnologias elas estão aí, mas o acesso a elas é que depende do capital, né? E esse capital cada vez mais concentrado na mão de multinacionais, de bilionários, de grupos econômicos, acaba fazendo com que eles, evidentemente, por terem esse capital, consigam usufruir melhor do processo de globalização, né? Então cabe ao poder público, principalmente dos países subdesenvolvidos, tentar diminuir essa desigualdade com políticas sociais de distribuição de renda, de cobrança justa de impostos. Enfim, o poder público ele deveria, né, agir no sentido de que
essas desigualdades precisam ser combatidas. Muito bem. E a gente consegue perceber não a desigualdade social quando compara a realidade, né, de países mais centrais com países periféricos. Se diz assim, o custo de vida é muito alto em países como a Finlândia, como a Suécia, por exemplo, mas esse retorno ele é observado. Tem países emergentes que já apresentam um custo de vida elevado também, porém esse retorno não vem. Onde é que a gente conseguiria perceber que retorno seria esse, né, na saúde, na educação, por exemplo, para que a gente pudesse melhorar a nossa qualidade de vida? Olha, é muito importante também a gente entender que a sociedade ela tem um papel fundamental, né? Às vezes a gente fala muito dos agentes da globalização e esquece que a sociedade também é um desses agentes. Quando consome. Quando consome, quando protesta, quando vota, quando ela decide os rumos da política. Então, a sociedade civil organizada, ela deve agir, tá? Se organizar e cobrar, né? Porque o poder público, as corporações, elas devem ter compromisso não apenas com o capital, mas com a sociedade como um todo. Então, isso só vai acontecer se a gente cobrar, né? Então, os movimentos sociais, eles acabam sendo muito importantes nesse sentido, porque eles exercem essa pressão. Eles fazem esse papel. Cobram, e isso resulta em leis, em projetos, em programas que ajudam, né, a pelo menos atenuar um pouquinho essas desigualdades, que chegaram a um nível tão grande, que talvez a principal consequência a ser percebida a nível mundial do aumento dessas desigualdades são os fluxos migratórios, né? É isso que eu ia te perguntar. A gente poderia dizer que as migrações também são consequências dessas desigualdades sociais entre as nações? Com certeza. Não só internamente, mas entre as nações. É fato que existem vários motivos que provocam as migrações. Nós temos guerras, perseguições, questões ambientais. Porém, sem dúvida nenhuma, hoje, o maior fluxo de pessoas migrando no mundo é por questões socioeconômicas. Então, essas questões socioeconômicas, essas desigualdades, elas acabam sendo não o único, mas o principal motivo do aumento dos fluxos migratórios a nível mundial. E essas migrações, é bom que se diga isso, as migrações elas têm ocorrido, né, porque a desigualdade também se manifesta de várias formas. No aspecto militar, as migrações, por exemplo, elas têm ocorrido também por questões de guerra, questões de perseguições políticas. Isso tem acelerado as migrações, que também tem acelerado as desigualdades no local de destino desses imigrantes. Quer dizer, a gente observa a desigualdade na origem e no final, né? Porque esse imigrante chega em um país em que ele deseja, por exemplo, da Europa, vindo do continente africano, e não existem políticas que possam protegê-lo ou recebê-lo da alimentação, moradia, ou que garantam a retirada de documentações. Isso acaba alijando ele, deixando ele excluído naquela sociedade em que ele buscou. Então, a gente observa também a desigualdade na origem e a desigualdade no final desse processo, né? A gente consegue observar dessa forma. Você concorda com isso? Não, com certeza, né? E dentro dessa análise, cabe ressaltar que o preconceito, né, o xenofobismo, ele vem crescendo muito nos países centrais, que em momentos de crise costumam culpar os imigrantes pelo aumento do desemprego, da economia. Então eles acabam usando a migração como bode expiatório, como se ela fosse a culpada dos problemas que aquele país, naquele momento, naquela situação, ele está vivendo. Quando, na verdade, a própria globalização ela provoca crises
dentro e fora dos países. Como se não houvesse, né, problema no país de origem desse imigrante. Só para ilustrar aqui, o próprio Reino Unido deu como um dos argumentos os elevados gastos com os imigrantes dentro do seu território para poder se retirar da União Europeia, e que queria maior autonomia para decidir suas próprias políticas de como tratar esse imigrante em seu território. Então, só para a gente ilustrar que isso foi um dos argumentos utilizados para que o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, ocorresse. Como eu falei, né, os problemas, e isso é uma coisa que os alunos eles precisam entender, que a globalização provoca nos países pobres, mas também nos países ricos. Né? É lógico que a maneira como se dá com esses problemas e o impacto que eles têm em um país rico, em um país pobre, eles têm as suas particularidades, mas que eles também sofrem, né? E todas as vezes, professor Franco, que a economia ou o país passa por um momento de dificuldade, né, costuma-se a procurar culpados, né? O que está provocando isso? Então, no caso da Europa e também do próprio Estados Unidos, uma parcela da sociedade costuma a culpar os imigrantes por tudo que acontece, né? Assim como os estados, chefes de estados-nação, tentam colocar a culpa naquele país mais pobre de onde vem o imigrante, né? E se esquecendo do passado de exploração, talvez realizado por esse próprio país que hoje critica esse país de onde vêm os imigrantes. E a gente tem que entender que, à medida que as desigualdades elas aumentam, a tendência desse fluxo é aumentar, né? Porque as pessoas vão em busca de oportunidade, de melhores condições de vida. E é importante também a gente ressaltar que esses imigrantes eles contribuem com a economia, eles contribuem com a política, eles contribuem como um todo, porque eles acabam, muitas das vezes, empreendendo, né? E isso fez nascer várias corporações, várias empresas, vários negócios de imigrantes e de filhos de imigrantes. Então, negar ou esconder o impacto positivo que a migração provocou e provoca em muitos países é apenas olhar um lado da moeda, né? Talvez seja conivente, ou melhor dizendo, seja conveniente para algumas pessoas não olhar esse outro lado, né? Eu fico imaginando, por exemplo, o que seria de muitas empresas americanas fundadas por imigrantes ou por filhos de imigrantes, se essa política mais rígida ela tivesse sido adotada lá atrás, né? Talvez elas nem existiriam, né? Uma coisa que é importante destacar é o tratamento que é dado ao imigrante dependendo da sua origem. Porque se esse imigrante de um outro país rico, como a gente está observando agora na situação da guerra na Ucrânia, é um tratamento, mas se trata de um negro, de origem africana, de um árabe, que vem da Síria, que vem do Iraque, o tratamento ele é diferente. Então a gente tem que estar de olho também, perceber essas particularidades no tratamento que se dá para o imigrante, de onde ele vem, qual é a cor da pele, qual é a religião dele. E aí os estados nacionais costumam dar um tratamento diferenciado, e isso aí não é muito positivo. É verdade, né? Como eu disse, os países centrais, né, num passado não tão distante assim, eles contribuíram bastante para que os problemas que nós encontramos em vários países do mundo fossem aumentados. O clássico exemplo é a África, né? E hoje, virar as costas, como se não tivesse nada a ver com esses problemas que nesses países existem, é terrível. Terrível, porque procura esconder esse passado de muita exploração, esse passado, como é que eu posso dizer assim? De segregação. Segregação, subordinação, e que faz com que vários desses países continuem, ou melhor dizendo,
mergulhassem numa situação quase que sem volta, né? Você tem etnias diferentes que foram colocadas para viver no mesmo espaço e que após a Segunda Guerra Mundial viraram verdadeiros campos de batalhas e estão até hoje, né? Mas quem criou isso? Aí a gente tem que voltar lá atrás, né? Nesse passado muito bem, não tão distante assim. Muito bem. Professor Pedro Júnior, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade, por estar aqui hoje produzindo mais um episódio, um conteúdo, um debate em prol da educação com esse tema que está super na mídia e a galera discutindo e é super atual. A todo momento se discute as desigualdades, as migrações nesse mundo globalizado. E a gente espera você aqui para uma outra oportunidade para discutir um outro tema. Muito obrigado. Tá ok, muito obrigado, professor Franco, eu que eu agradeço. Não esqueça de se inscrever no canal, tá? Assine lá o canal no YouTube, compartilhe o vídeo e mais, né? Você deve fazer parte desse canal, mandando pergunta, comentando, que a gente lê e quem sabe um tema que você escolher, ele passa a ser o próximo a ser debatido aqui, não é isso? E quem sabe você um dia não poderá estar aqui debatendo e discutindo esse tema com a gente. É isso aí, muito obrigado, gente, valeu. É isso aí, galerinha. Educast Mais, o seu link com conhecimento. Fica com a gente, te inscreve, compartilha. Muito conteúdo novo, muita coisa bacana vindo pela frente aí. Valeu, um abraço!